Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desse domingão, um vídeo express, para fazer um resumão de tudo o que aconteceu depois da partida do Vasco que rolou às 4 horas da tarde em Mato Grosso contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Tivemos aí novidades com relação a Felipe Maestro, que será do técnico que hoje é o interino do Vasco para a temporada de 2025. Tivemos novidades quanto à situação de reforços, sim. Nome de 2 jogadores que podem estar pintando no Vasco da Gama para a temporada de 2025. Além disso, muitas outras informações. Teremos diante disso pela frente um Boa Noite Gigante um pouquinho mais curto, porém muito agitado, muito movimentado, de muitas novidades e completamente imperdível para todos vocês. Show de bola, vascaíno! Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Estamos num domingo agitado, estamos num domingo movimentado, um domingo de última rodada do Campeonato Brasileiro, teve campeão, teve rebaixado e o Vasco fecha aí na 10ª colocação do Brasileirão nessa temporada de 2024 com a vaga assegurada da Sul-Americana do ano que vem. Mas enfim, ajudem aí o nosso canal, ajudem o nosso crescimento. Faltam menos de 30 pessoas para chegarmos aos 143 mil inscritos e eu conto muito com você. Show! Vambora, Vascaíno, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Boa Noite Gigante, falando sobre a questão do Felipe Maestro, né? Porque hoje o nosso Vasco da Gama entrou em campo pela última vez no ano de 2024, no Brasileirão de 2024 e ganhou, tá? O Vasco venceu a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-1. Novamente, assim como foi lá na quinta-feira passada contra a equipe do Atlético Mineiro, aliás, na quarta-feira passada, o Vasco vence sendo superior. O Vasco vence tendo mais posse, o Vasco fecha a partida com 68% da posse. O Vasco fecha trocando mais passes, para você ter noção. O Vasco fecha a partida de hoje contra a equipe do Cuiabá com 662 passes trocados, enquanto o Cuiabá fecha a partida com apenas 317, ou seja, o Vasco trocou o dobro de passes do que o Cuiabá nessa tarde de hoje na Arena Pantanal. Com relação à precisão, o Vasco acertou 92% dos passes que tentou, cometeu apenas 8 faltas. O Vasco da Gama, que chegou 11 vezes ao gol do Cuiabá, conseguiu marcar 2 golaços com o Pablo Verratti, um lindo gol, o primeiro. Um passe magistral de Felipe Coutinho achando o Puma lá na ponta direita, que cruza na medida para o Verratti fazer um lindo gol. E o segundo gol também, um lindo passe de Matheus Carvalho no lado esquerdo do campo, achando o Verratti entrando sozinho, na área para marcar outro lindo gol. Então o Vasco, que foi bem, foi superior, tomou conta e deixa aí para o torcedor vascaíno uma expectativa para a temporada de 2025 por fechar bem a temporada de 2024. E eu acho que acima de tudo deixa no torcedor uma frustração. Se eu pudesse resumir o jogo de hoje contra o Cuiabá em uma palavra, é frustração. Por quê? Porque o Vasco ele joga bem contra o Cuiabá, o Vasco ele joga bem contra o Atlético Mineiro. O Vasco hoje mostrou nitidamente o seguinte: era necessário ter trocado de treinador, era necessário ter recomeçado o trabalho, era necessário. O Vasco vai aparecer aí na imagem a vocês, eu já vou falar sobre isso aqui nesse Boa Noite Gigante, porque talvez não devemos ter tempo para falar isso no Acorda Vascão de amanhã, que vai ser muito movimentado de outros assuntos. O Vasco da Gama fecha o Brasileiro com 50 pontos. O Bahia, que se classificou para a Libertadores, fecha com 53. Olha que loucura. 3 pontos separam o Vasco do Bahia. 3 pontos que o Vasco deixou escapar contra o Atlético Goianiense e Juventude em casa. O Vasco não ganha o Atlético Goianiense, empata com o Atlético Goianiense e empata com o Juventude. Se tivesse vencido esses 2 jogos simples, o Vasco teria terminado o Campeonato Brasileiro com 54 pontos e estaria na Libertadores de 2025. Mas eu espero que seja esse um mal que venha para o bem. E por que eu digo isso? Porque eu falei com vocês no pós-jogo de hoje. Ano passado, a torcida do Botafogo estava chorando por não ter conseguido conquistar o título brasileiro. E esse ano, o fato deles não terem conseguido conquistar o brasileiro no ano passado deu força a eles para querer de tudo o brasileiro desse ano. E automaticamente a Libertadores também.
Então eu espero que esse sentimento também seja uma força pra torcida, mas principalmente pro elenco da próxima temporada. Caraca, a gente não conseguiu uma vaga na Libertadores do ano passado. Mas na Sul-Americana que a gente tá, vamos dar o gás e vamos ser campeão. Espero que a gente no ano que vem esteja comemorando o título da Sul-Americana no final da temporada. E não se arrependa de não ter se classificado para a Libertadores nesse ano. Mas, enfim, chave virada, o Vasco com a 10ª colocação. Bota nos seus cofres 26 milhões e 400 mil reais. Felipe hoje, ainda na entrevista coletiva, ele confirmou que mesmo diante de ter tido um bom trabalho, 3 jogos, com 2 vitórias, 2 bons resultados contra Cuiabá e Atlético Mineiro, ele não será o técnico do Vasco para o ano que vem, a gente já sabia muito bem disso. O técnico do Vasco ainda está sendo procurado pelo mercado. Alguns dizem Pedro Caixinha, outros dizem Luiz Castro. O Vasco segue aí na ativa, na procura do melhor nome. E o Felipe hoje abriu aspas para dizer: eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa para acontecer, ou seja, Felipe confirma que ele volta para o cargo de diretor técnico a partir dessa próxima segunda-feira dentro do CT Moacir Barbosa. Felipe, que é claro, foi muito bem, mas deixou muito bem claro também que não gostou. Ele mesmo disse: o Vasco nunca pode estar satisfeito com a 10ª colocação. E esse tem que ser o pensamento. Essa tem que ser a mentalidade. O Vasco da Gama não pode nunca ficar satisfeito com uma 10ª colocação de Campeonato Brasileiro. O Vasco quer mais, o Vasco tem que ter mais e o Vascaíno precisa de mais. Porém, enfim, meu amigo torcedor, chave virada. E temos a falar aqui a vocês sobre já o ano de 2025, diante daquilo que a gente vem ouvindo. A gente acaba de ter a informação, logo após a partida entre Cruzeiro e Juventude, que Fernando Diniz foi demitido do cargo de técnico do Cruzeiro. Diniz, que é um nome que tem uma grande admiração por parte do Pedrinho, atual presidente do Vasco da Gama. Pedrinho gosta muito de Diniz, Pedrinho é um admirador do futebol do Diniz, Pedrinho é um apaixonado pela forma com que Diniz entende futebol. E essa demissão, aí eu vou dizer aqui, não uma informação, mas uma opinião. Essa demissão, a meu ver, pesa muito no Vasco da Gama. Ecoa no Vasco da Gama, porque temos a partir de agora um técnico que foi o campeão da Libertadores do ano passado, o campeão da Recopa desse ano, com um time limitado como o do Fluminense e que está livre no mercado. Então eu não duvido de que as coisas não andando com o Luiz Castro, não andando com o Pedro Caixinha, o Pedrinho possa ir para cima do Fernando Diniz, conversar e entender a possibilidade de um negócio. Diniz que saiu muito chateado do Cruzeiro, revoltado, ficou muito triste pela demissão que aconteceu, um trabalho que não tem nem 3 meses, e que ele realmente esperava ter mais longo prazo à frente do comando do clube de Minas Gerais. Lembrando, Diniz tem o vice da Sul-Americana e Diniz tem, salvo engano, apenas 3 ou 2 vitórias sobre o comando do Cruzeiro. Realmente um trabalho muito ruim que acabou sendo agora confirmada o final desse trabalho com a sua demissão. E para fechar esse Boa Noite Gigante, como a gente trouxe aqui, Express, meu amigo, a gente teve informação dada pelo jornalista Luiz Roberto durante a transmissão da partida entre São Paulo e Botafogo. Qual é a informação, meu amigo? A informação é que o Vasco da Gama, olhando para a sua temporada de 2025, o Vasco da Gama, olhando para a reformulação que fará no seu elenco, está interessado em 2 nomes do Botafogo, Danilo e Tietê. Danilo Barbosa, cria das categorias de base do Vasco da Gama, atleta jovem de 28 anos de idade, que após sair do Vasco, foi vendido para o Braga de Portugal, passou pelo Valência da Espanha, pelo Benfica de Portugal, pelo Nice da França e voltou ao Brasil em 2021 com seus 24 anos de idade para vestir a camisa do Palmeiras e desde 2022 está no Botafogo. É um nome que interessa ao Vasco. Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem, mas ele quer jogar. Danilo nessa temporada teve 47 partidas com a camisa do Alvinegro. Entretanto, desses 47 jogos, a grande maioria, o Danilo entrou no segundo tempo. Danilo não vem sendo titular, meu amigo, há muito tempo. A gente está aqui com os números em mãos, é claro, do Danilo Barbosa nessa temporada de 2024. E a última partida que o Danilo teve a oportunidade de entrar como titular foi contra o Peñarol no dia 30 de outubro. Sendo que essa partida contra o Peñarol, é importante lembrar, aconteceu lá em Montevidéu, no Uruguai, quando o Botafogo já tinha a classificação garantida após golear o Peñarol no estádio Newton Santos. Então ele assumiu a titularidade naquele jogo muito mais por conta de uma classificação, não por conta de uma confiança no seu futebol por parte do técnico português Arthur Jorge. A última partida que realmente Danilo começou como titular mesmo, por mérito, foi no dia 28 de setembro, contra o Grêmio no estádio Newton Santos, onde atuou apenas 60 minutos. De lá pra cá, meu amigo, Danilo não entra. Danilo não é uma peça utilizada por Arthur Jorge.
é o jogador de segunda etapa. Peça que está no grupo. Peça sim que Arthur Jorge confia, porém não para ser titular. Quer jogar. E o Vasco surge com a possibilidade, até por ele ser cria, está no Vasco desde jovem. Para você ter noção, Danilo Barbosa é um jogador que está no Vasco da Gama desde o Sub-15, passou pelo Sub-15, Sub-17, Sub-19, Sub-20, profissional, onde atuou 9 partidas e logo em seguida foi vendido para o Braga de Portugal. Então é um nome que interessa. Outro nome, Tietê. Tietê, outro jogador também do Botafogo, nome que foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil com o Alvinegro, atleta que tem contrato com o Botafogo apenas até o final do ano, ou seja, ficará livre no mercado. Tietê cai na mesma tese do Danilo Barbosa. Jogadores bons, jogadores jovens. O Tietê hoje tem os seus 32 anos, não é tão jovem, mas também não é tão velho, ainda tem como desempenhar um bom futebol e quer desempenhar. Quer jogar. Se for para ficar no banco, o Tietê não ficará no Botafogo. E como seu contrato vai apenas até o final do ano, a expectativa é que ele não renove o seu contrato. Estamos falando de jogador com 55 partidas no ano, mas que também, em sua grande maioria, entrava na segunda etapa. Para você ter noção, dos últimos 5 jogos do Botafogo, o Tietê tem apenas 9 minutos jogados. Só isso, para um jogador do tamanho do Tietê, é muito pouco. Uma vez que o Tietê foi titular, foi também lá contra o Peñarol, no jogo da Libertadores de volta em Montevidéu. É o caso de Tietê e Danilo Barbosa semelhantes, idênticos. Jogadores bons, de grife, atuais campeões brasileiros da Libertadores com o Botafogo, mas que não basta para eles o título. Querem jogar bola. E o Vasco quer dar a eles essa oportunidade de jogar futebol. O fato de estarem no Rio é um fator importante que pesa de ambientação, de não mudar a rotina, permanecer com a sua família na cidade carioca, onde eles já moram há algum tempo, e tudo isso pesa favoravelmente para que o contrato com o Vasco da Gama seja assinado. Há um interesse. A ver as cenas dos próximos capítulos, é o Vasco buscando nomes, se reestruturando e olhando para a temporada de 2025. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, rápido, express, de novidade para você, que sempre pede aqui no canal um videozinho mais curto, ó, tá aí. Mas amanhã a Acorda Vascão vem mais cheio de novidades, informações para todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!